Ulisses Guimarães, o Senhor Diretas. É com este título que eu convido todos vocês a compartilhar comigo um pouco da trajetória uma das maiores lideranças do século XX aqui no Brasil, liderança política, que foi o Ulisses Guimarães, tá? Não chegou a ser presidente da República, mas foi por várias vezes presidente da Câmara de Deputados e foi uma pessoa que teve uma atuação muito importante no processo de redemocratização aqui do Brasil. Então, vamos conhecer um pouco da história do Senhor Diretas, do Dr. Ulisses. Bem, Ulisses Guimarães ele nasceu em 1916, num distrito da cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo. Ele vai fazer o curso de Direito, onde vai se notabilizar como uma grande liderança dentro do curso, uma liderança estudantil. E com essa atuação ele vai em 1945, bem jovem, ele vai se candidatar a deputado estadual da Assembleia Constituinte do estado de São Paulo, onde ele vai se eleger deputado estadual, deputado constituinte. Só uma curiosidade, nessa mesma eleição, quem vai se eleger com a maior votação, com mais de 37 mil votos, que era uma grande votação para a época, é o Manuel da Nóbrega, né? Que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. Ele foi uma única vez deputado estadual de um mandato só e foi eleito em 1945, pela legenda do Partido Social Progressista. E aí, o Ulisses Guimarães ele vai se notabilizar como como é que eu posso dizer para vocês, como uma liderança cada vez mais atuante. Em 1950 ele vai se eleger deputado federal com expressiva votação. Vai ser reeleito em 1954, sempre pela legenda do Partido Social Democrático, partido este ligado que tinha como presidente de honra o Getúlio Vargas. Em 1956, vai ser o primeiro grande momento da vida pública e da vida política do Ulisses. Ele vai ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados, onde ele vai ser eleito por uma ala chamada Ala Jovem do PSD, ala moça do PSD, que era uma ala mais progressista dentro do partido, integrada por Ulisses Guimarães, por Vieira de Mello, que se tornou líder do governo na Câmara dos Deputados, também por José Maria Alckmin, que era o ministro da Fazenda, José Joffre, paraibano aqui, e outros parlamentares. Então o Ulisses ele vai se tornar presidente da Câmara como uma eleição de renovação, né, dos quadros políticos do país e principalmente dentro do seu partido, o Partido Social Democrático. Vai ser presidente da Câmara de 56 a 58. Depois ele vai tentar uma candidatura ao governo de São Paulo. Essa candidatura depois não foi efetivada, em 1958. O partido dele acabou apoiando a candidatura de Carvalho Pinto. E mesmo assim o Ulisses ele consegue se reeleger deputado federal em 58. E aí durante a década de 60 ele vai ocupar o cargo de ministro da Indústria e Comércio. E aí durante a década de 60 começam os grandes momentos do Ulisses, que é um momento de oposição ao regime civil-militar que foi instaurado em 1964. O Ulisses Guimarães, inicialmente o partido dele apoia o movimento civil-militar de 64, o chamado PSD, mas logo após o partido, mas principalmente algumas lideranças, entre os quais o Ulisses Guimarães vê que era uma ditadura que estava sendo instaurada ali e não apoia e não vai dar apoio à continuidade desse movimento, o movimento civil-militar de 64. E o Ulisses passa a integrar o MDB. O MDB, que eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre o MDB, que foi criado em 1965 pela reestruturação partidária, pós 64, o Ulisses ele vai se filiar ao MDB, que era um partido de oposição ao regime civil-militar. E aí ele vai ficar na oposição. A partir de 1970, da década de 70, ele vai se tornar presidente do MDB. E aí vem um segundo grande momento da vida pública do Ulisses, que é em 1973, quando ele, na convenção do MDB, ele vai se lançar como anticandidato. Quer dizer, ele vai fazer uma candidatura de protesto contra o regime vigente. Essa candidatura teve como vice o presidente da ABI, o grande jornalista Barbosa Lima Sobrinho. E aí nessa convenção, que foi em setembro de 73, ele profere o seu famoso discurso onde ele diz aquela célebre frase: navegar é preciso,
viver não é preciso. E aí, no caso, o Ulisses percorre todo o país denunciando a ditadura civil-militar, denunciando os abusos da ditadura e vai começar a se notabilizar como uma figura de oposição e uma figura nacional. Ele é reeleito em 74, deputado federal, reeleito em 78, e aí, na década de 80, ele vai se consolidar como já uma liderança nacional, vai fazer vai fundar, antes era MDB, agora o chamado PMDB, a partir de 1980, e aí nessa década ele vai se notabilizar como chamado Senhor Diretas. O Ulisses Guimarães ele vai encampar uma campanha que se tornou célebre aqui no Brasil. Eu quero votar para presidente. Eram as eleições diretas para presidente. Daí o seu apelido Senhor Diretas, porque ele foi um dos grandes líderes desse movimento e percorreu todo o país nessa pregação. Eu quero votar para presidente. Essa emenda, chamada Emenda Dantas de Oliveira, era necessário passar pelo Congresso Nacional e por 22 votos a oposição perde, né, perde em plenário e a emenda ela não passa, mas você vai ter, já vai ter nessa época esse clamor. O movimento das diretas ele ganhou todo o país. Então, apesar de não ter passado no Congresso, a emenda de Oliveira, começa aí uma articulação política e uma articulação que passa agora pelo povo, né? Porque houve grandes comícios, houve uma frustração muito grande quando o movimento das diretas não passou no Congresso, a emenda de Oliveira, e aí começa uma série de articulações políticas para responder a seguinte questão: quem vai ser o candidato às oposições no colégio eleitoral? Porque a eleição direta não passou. E aí o candidato natural, caso a emenda de Oliveira tivesse passado, seria o Ulisses Guimarães, que já tinha percorrido todo o país em vários comícios. Um dos últimos comícios foi na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, que deu 1 milhão de pessoas, que o anfitrião foi o governador Leonel Brizola. E aí o candidato natural seria o Ulisses. Mas como a emenda ela não passou, a emenda da Oliveira, a eleição seria indireta. E quem somava mais nessa época, somava mais entre oposição e dissidentes do governo, era o Tancredo Neves, o que foi ministro da Justiça de Vargas. Tá? Foi ministro da Justiça de Vargas, que foi um deputado de oposição também à ditadura civil-militar, que era do MDB, que foi governador de Minas Gerais, então era uma liderança também nacional e de muito prestígio no âmbito político e aí dentro da sociedade. E aí as eleições vão ser indiretas, não é, em janeiro de 85, e por 480 votos a 180, o outro candidato era o Paulo Maluf, o Tancredo Neves é eleito presidente de forma indireta pelo colégio eleitoral com o apoio do Ulisses Guimarães. E aí, como todos sabem, né, essa história é muito conhecida, o Tancredo Neves não chegou a tomar posse. O Tancredo Neves morreu dias depois do dia 15 de março de 85, que seria o dia da sua posse. Ele não chega a tomar posse, passa por uma cirurgia, depois, com algum tempo, ele morre. E, diante de todo esse quadro, as articulações são feitas por quem? Por Ulisses Guimarães, que era o grande líder agora do governo, né? o grande nome do governo. E é ele que faz essa transição do regime autoritário para a democracia. E o terceiro, ao meu ver, grande momento do Ulisses Guimarães vai ser como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, quando ele promulga, ele lidera todo o processo da Constituição de 88, uma Constituição democrática que está em vigor até hoje. E o Ulisses Guimarães ele vai ser presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte, e no dia 5 de outubro de 1988 ele proclama a promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. E aí foi o canto de cisne do Senhor Diretas, foi talvez foi o último grande momento da vida pública de Ulisses Guimarães. Não é? Ele, em 1989, ele perde a eleição para presidente da República, só teve 5% dos votos nacionais. Ele não é candidato à reeleição para presidente da Câmara dos Deputados,
É reeleito deputado federal em 90, mas com a votação de 46 mil votos, uma votação muito aquém das votações que ele teve nas eleições anteriores. Mas mesmo assim ele vai ter uma participação ainda muito intensa no chamado impeachment do Collor. Ele vai atuar ativamente nas articulações do impeachment do Collor. E nesse mesmo ano, 1992, num dia fatídico, numa história bastante trágica, o Ulisses Guimarães ele estava num voo de helicóptero, fazendo um translado de uma determinada localidade para outra, junto com a sua esposa e junto com o senador do estado de São Paulo, Severo Gomes. E esse helicóptero caiu e desapareceu. Até hoje a gente não foi encontrado o corpo dele, nem da sua esposa, nem do Severo Gomes. E aí o senhor Diretas ele morreu, né, nesse desastre em 1992, deixando um grande legado em relação à democracia e em relação às gerações futuras. Então eu encerro esse vídeo de hoje, Ulisses Guimarães, grandes lideranças do século XX e XXI, Ulisses Guimarães, o senhor Diretas. Obrigado.